Olá, Interação Podcast começando. Quero dar as boas-vindas para você que está aí do outro lado. Se você ainda não é inscrito, eu já vou convidar você a se inscrever no canal. Ativa o sininho. Porque o sininho, gente, quando você ativa, automaticamente subiu o episódio, você já recebe notificação e não perde o episódio do dia. E já não esquece de deixar o like, compartilhar. Semana passada nós não tivemos o pod, porque foi meu aniversário, quis descansar um cadinho, aproveitar com a família. Então, agora a gente retoma. 41 anos, pensa? Pois é, ó. Agora passei 200, agora só quando fizer 100, Deus permita, não é? Bom, antes de eu falar das minhas convidadas de hoje, né? Porque hoje a gente vai falar sobre um projeto muito bonito, do qual eu tenho a honra de participar, que é o Projeto INVE. Eu sou uma das embaixadoras do Projeto Geração Sem Fome, do qual tem aí como principal objetivo ajudar as famílias carentes aqui da região do Alto Tietê. Eu quero agradecer aos patrocinadores do nosso podcast, começando pelo senhor Jair Mafra, presidente do Sim Comerciários, aqui de Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, que vocês sabem já que faz um trabalho há muitos anos junto aos trabalhadores e levanta uma das bandeiras mais importantes da violência contra a mulher. Para você poder obter mais informações a respeito, é só você acessar o site do Sim Comerciários, para você ficar por dentro de todos os trabalhos deles. Agradecer também a Marcinha e a todos lá da Pepper Blend. Para você que é novo no canal e não conhece, a Pepper é uma das maiores empresas do setor alimentício voltada ao mercado adulto. Lá você encontra diversos produtos para namorar. Tem caneta saborizadora, tem gel deslizante, excitante, tem a nova linha do momento, inclusive que está fazendo o maior sucesso, que é a linha Mo, que é a molhada. Lá você tem sérum para cuidar da pele, que ajuda a reduzir manchas, tem mousse corporal sabor framboesa, ou seja, saiu do banho, passa aquela mousse no corpo, fazendo uma massagenzinha no seu love, pensa que delícia. Ainda tem um saborzinho que você passar a língua, olha, delícia. Tem também os géis de banho, tem a linha também para você poder usar de gel íntimo e o casalzinho do momento, que é o Moimozão, que faz o maior sucesso. Tem maca peruana, aumenta a libido, tem fibras, colágeno, olha quanta coisa boa tem na Pepper. Tem muito mais, é só você acessar, só pepperblend.com.br. E vamos falar de coisa boa também? A gente já está falando de coisa boa aqui, vamos falar de mais coisa boa? Pois é, para você que cuida de casa assim como eu, sabe que a Embalixo é uma das melhores e maiores marcas de saco de lixo do país e faz parte da minha rotina de limpeza lá em casa. Pois é, a Embalixo ela está presente nos melhores e maiores atacados do país. Lá você encontra diversos produtos para você poder descartar o seu lixo com mais praticidade e segurança. Para você que tem um hotel, restaurante, precisa fazer descarte de um lixo mais denso, tem a linha reforçada. Para você que precisa, por exemplo, tirar aquela sujeirinha do pet, tem a linha para pet, tem para bebê, tem sacos especiais para você armazenar também alimento, tanto para micro-ondas quanto... Olha a infinidade de produto. E o que eu mais amo, que é o bloqueador de odores. Pois é, o bloqueador de odores com alça facilita ao fechar o lixo, porque você puxou a alcinha, fechou para descartar, é só pegar na alcinha e fazer um descarte totalmente prático e seguro. E quando você sai de casa, não tem nada melhor do que você eliminar aquele mau cheiro. Você sai, às vezes o lixo está do lado de fora, vai atravessar a sua casa,
aquele cheirinho no ambiente de lixo, não dá, né, gente? O bloqueador de odores, ele tem um cheirinho de lavanda. Você passou ali, fica aquele aroma de lavanda e o cheiro, ó, só na imaginação do lixo que você está descartando. Então, olha, a Embalixe, ela te traz muito mais do que simplesmente um saco de lixo. Ela te traz praticidade, segurança e, ó, um aroma especial. Para você poder conhecer mais da Embalixe, o arroba tá na tela. E vamos falar também de planejamento, gente, porque começar o ano sem planejamento não dá. Para isso que a Garcia Seguros e Consórcio oferece para você que é papai e mamãe um plano especial para o seu filho. Pois é, que tal fazer um consórcio onde você pode trabalhar o planejamento do seu filho para uma faculdade, para adquirir um imóvel, um carro, enfim. Aí vai do que você realmente, de fato, pensa aí no futuro do seu filho. Lá você consegue, através do ADM Teens, que é o nome da campanha agora, você consegue ver uma carta ali de acordo com o que você procura, para que você possa já fazer um planejamento inteligente para os seus filhos. Para você poder obter mais informações, é só você seguir a Garcia Corretora nas redes sociais, porque daí você consegue não só ter informação, mas fazer um planejamento, olha, muito assertivo. E o legal é que, se for contemplada a carta, você escolhe se você quer comprar um bem, se você, de repente, quer vender a carta e lucrar aí de 30% a 35%, se você, de repente, quer esperar até o final do plano e resgatar aquele valor corrigido. Olha, dá para você pensar em diversas possibilidades. A Garcia Corretora, para você poder conhecer e ficar por dentro de tudo o que você procura em relação a planejamento com consórcio lá da Garcia Seguros e Consórcio. Começar o ano brilhando prosperidade, né, gente? Bom, vamos ao que interessa. Eu quero falar para vocês que hoje eu tenho a honra de recebê-las aqui, a Edna e a Melícia. A Edna, ela é presidente do Instituto INVI e a Melícia, ela é diretora do projeto Geração Sem Fome, ao qual eu sou uma das embaixadoras. E hoje você vai conhecer não só a história do Instituto INVI, mas também os trabalhos que a INVI desenvolve para poder ajudar as famílias em vulnerabilidade aqui na região, e você também poder ficar por dentro de como você pode ajudar, como você pode participar das ações da INVI. Para isso, eu tenho esse prazer de receber vocês duas aqui, a Edna e a Melícia. Obrigada, viu, por vocês terem vindo. Tudo assim, né? Vamos marcar, vamos e é sobre. Passaram bem de festa? Muito bem. Muito bem. Nossa, foi uma correria o nosso Natal, mas foi maravilhoso. Me conta, vocês, Natal, imagino que seja corrido, porque vocês desenvolvem trabalhos há muito tempo. Quantos anos de Instituto INVI já? Nós estamos no 12º, né, Natal. Mas a INVI, ela foi instituída em 2016. 2016, 10 anos. 10 anos, mas nós começamos mesmo em 2013. Foi quando nós viemos para cá. Sim. Mas a gente conversando, né, a gente fala assim, não foi só 2013, né, porque o meu esposo, ele foi uma pessoa assim que sempre gostou de ajudar, sempre gostou de cuidar, e foi muitos anos. Vou pensar bem, mais de 30 anos que a gente faz esse trabalho. Só não tinha, assim, oficializado o nome da INVI, né? Então, porque a gente praticamente ele era empreendedor. E as empresas que a gente trabalhava, ele levava as pessoas para casa, para poder ajudar, cuidar, né? Que era a garotada, né, que a gente trabalhava na época. E hoje, a gente olhando, a gente viu que valeu a pena, porque você vê, a gente tem contato ainda com essas pessoas, com esses meninos que viraram homens, né? Que hoje são pessoas, assim, bem feitas, né? Sucedidas na sociedade. Então, pessoas bem encaminhadas. Já, né? Então, você vê que valeu a pena todo esse empenho dele, todo esse trabalho dele, né? E praticamente a INVI começou com a chegada do Matheus, porque eu tenho 3 filhos do coração, né? E quando o Matheus chegou, ele fez um projeto para cuidar de criança. Olha que legal. E isso faz 32 anos, né? Que o Matheus vai fazer 32 anos. Então, mas a gente não tinha um nome, a gente tinha o desejo, a vontade, né? E a gente morava aqui em Mogi, viajamos, fomos para Paraná, fomos para o Mato Grosso, e esse projeto ficou na gaveta.
Mas o desejo, a vontade, Sempre ali sempre latente. ali. Inclusive, o nome vocês pensaram quando? Porque INVI, para quem não sabe, significa Instituto Missões, Vida e Excelência. De onde surgiu essa ideia e o porquê desse nome? O nome surgiu porque ele era pastor. Então, a gente começou pensando numa igreja. A gente até começamos, né? Reunir o pessoal em casa, tínhamos uma garagem bem ampla, né? então a gente reuniu o pessoal ali, mas depois ele viu que não era bem isso, né? Nós conhecemos, quando nós moramos em Mato Grosso, nós conhecemos lá uma instituição, uma missão Kaiowá, que eles cuidavam das crianças indígenas. Nós fomos visitá-los, né? E lá, assim, foi um negócio assim que mexeu muito, né, com a gente. Então, a gente ficou muito impactada com aquilo. Então, a gente falou assim, isso aqui que é cuidado, né? Isso aqui que é a essência do nosso trabalho, da nossa vida, né? E dali para frente nós começamos. Pensando, continuamos com a INVI, né? Que era o Instituto de Missões Vida, e ficou. Que era uma... Então já veio daquela história da igreja, que eu conheci o pastor Ronaldo. Foi ele, inclusive, que me convidou pouco antes da pandemia. Foi. E eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Depois conheci a INVI de pertinho. Recebi uma homenagem linda de vocês, inclusive, num evento que vocês fizeram fechado com o pessoal do Instituto, e acho que da igreja também, aqui em Mogi, e que eu guardo com muito carinho até hoje. Nos metalúrgicos, né? Foi. Nossa, e as crianças lá, todas receptivas, assim, carinhosas. Eu me senti literalmente em casa e bem acolhida. E fazer parte de um projeto assim para mim foi muito especial, né? A pandemia acabou afastando um pouco, acabou que a gente perdeu um pouco o contato, mas sempre que tá marcando a gente tá lá. Inclusive a gente tá para desenvolver alguns trabalhos que daí depois a gente conta. Mas eu via no olhar dele a felicidade em ver que ele desempenhava aquele trabalho e que ele zelava por aquilo. Aquilo ali para ele falava, acho que aquilo ali mexia muito com ele. Aquilo estava na pele, estava no sangue, estava em tudo. Porque ele era em 24 horas. E qualquer hora que a pessoa precisasse, não tinha tempo ruim para ele. Nós fomos até assaltados uma vez por conta disso. Ai, meu Deus, sério? Como assim? Um pouco de imprudência. Foi por aqui mesmo? Foi pra lá? Suzano? Foi mesmo. Nós fomos fazer uma entrega, né? Porque apareceu umas crianças que moravam, que estavam acampando, né? Perto de um terminal. E nós chegamos lá, era meia-noite, só eu e ele, né? Então, mas já foi algo assim programado, né? Que eles tinham já articulado lá para poder assaltar a gente, né? Ali foi muito tenso, né? Muito... E triste você ver que você passa assim, né? Você tá fazendo um trabalho, bem, a pessoa geralmente tá ali, tá vendo e não tem sequer a delicadeza em respeitar o que você tá fazendo porque precisa, né? Na verdade, eles foram iscas, né? Eles usaram de pedir e tal, e quando foram fazer a entrega da cesta, foram só os dois, né? Assim, à noite, meia-noite, então tiveram um risco que não deveria ter corrido, mas na ânsia de ajudar. Mas isso pelo menos não fez com que vocês desistissem do trabalho de vocês, né? Sabe o barato? É que no dia seguinte, né? Acho que pra não ficar nenhum tipo de trauma, no dia seguinte eles foram lá no mesmo lugar, eles dois. Ali se encerrou aquele ciclo de medo, da possibilidade de ter medo, de fazer as coisas. Pronto, né? Continuou. Isso tem quantos anos? Isso tem uns... Acho que uns 12... Foi bem no início, né? Foi bem no início. A gente estava aprendendo, né? A lidar com a rua, Foi no comecinho mesmo, que a gente estava ainda articulando ainda. A gente ainda trabalhava com moradores em situação de rua, né? É que nós começamos, uma vez, um sábado por mês, nós fazíamos fazíamos marmitas e entregava na rua, à noite. E aí, por mais de um ano, né? E aí, depois, teve um dia que choveu muito à noite. Muito, muito. Aí sobrou muita marmita. E aí tinha uma menina da nossa equipe, que é a Tati, ela falou, vamos na comunidade, ela morava aqui no Vila Nova Estação, vamos lá com a gente, que lá rapidinho vai sumir essas marmitas. Era 1h pouco da manhã, fez-se uma fila, que apareceu criança não sei de onde. Gente. Entregamos essas marmitas, acho que em 15 minutos, no máximo. E aí, de lá pra cá, a gente começou a ter um outro olhar também, né? Porque, embora
tem muitos moradores em situação de rua, eles têm muitas pessoas que assistem eles, né? Uma sopa, um lanche. E na comunidade as pessoas têm medo de entrar. E aí nós começamos a ir visitar, fazer cadastro. Aí foi onde começou mesmo. É verdade que para você entrar numa comunidade, por exemplo, você tem que avisar com antecedência que você está indo fazer uma entrega? Isso daí é só um mito? Já aconteceu numa comunidade, nós fomos em São Paulo. E aí precisou de autorização mesmo. Tinha uma pessoa da nossa equipe que mora lá. E aí teve que pedir autorização para entrar. E você vê que todo lugar que você vai tem alguém te olhando. Não é diferente daqui, mas nunca precisou dessa permissão aqui. Sei. E aí a gente fica toda hora sendo assistido, né? Onde a gente tiver, tem alguém tomando alguma coisa, observando. Mas foi só, né? Aqui, mas quando a gente conhece, questão de segurança deles, que você vai ganhando confiança, né, das famílias. Quando você se lida com a família, com as crianças, aí muda, né? E quando você vai entrar numa comunidade, lá você já já conhece alguém lá dentro, né? A gente entra através de uma pessoa que já mora lá dentro, né? E aí você tem, como eles sabem que a gente está indo lá para fazer para ajudar, para fazer o bem, então a gente, graças a Deus, assim, nunca teve episódio nunca assim, tivemos nenhum que bom. episódio de que bom. Um Vocês começaram com marmitas. Antes de eu perguntar, você entrou em que momento na INVE, né? É importante a gente falar isso, porque a Melissa está aqui também, mas a gente sabe que a história começou com vocês. Como que vocês se conheceram e de que forma você se sentiu assim, poxa, pensou, quero fazer parte dessa família INVE, eu acho que eu posso colaborar e eu posso ajudar e quero transformar vidas. Quando eu conheci a Edna e o Ronaldo, quando eles vieram de Mato Grosso? Nós estávamos em Mato Grosso, e aí o Ronaldo resolveu, aí começamos a mexer com multinível lá. Que o sonho dele era sempre levantar uma empresa que tivesse uma sustentabilidade para a gente fazer o projeto social, para ajudar as famílias, ajudar as pessoas, né? E as empresas que a gente sempre teve, nunca teve essa condição, nunca deu, né, essa condição para a gente fazer. E quando apareceu o multinível, aí foi a gente falou, não, isso daí vai dar, né? Que era uma febre naquela época lá, né? E aí a gente conversando lá, foi num domingo, né? Fiz o almoço, estávamos na mesa, né? Assim, do nada, ele pegou, bateu na mesa, né? E falou assim, ó, milhares de famílias vão comer da minha mesa. Olha só, já aí profetizou. Já profetizou, aí eu fiquei pensando, e a gente estava muito empolgado naquela época, trabalhando lá, né? E aí, de repente, ele falou, nós vamos para Mogi. E eu não queria vir. Ele já conhecia Mogi. Nós moramos aqui. Nós saímos daqui para o Paraná e de lá fomos para o Mato Grosso. Tá. Aí eu falei, eu não queria, Alguma parte da história eu pesquei. Eles precisavam vir aqui para me conhecer. Tá vendo? Então a gente voltou para Mogi. E nesse retorno se conheceram. Nós voltamos para Mogi para trabalhar com multinível, que aqui tinha mais possibilidades. Foi aí que nós reunimos um grupo de pessoas, era bastante gente, que elas já conheciam aqui, né, da igreja. Aí foram convidando pessoas, né, porque marketing multinível uns convida os outros, né. Aí foi nesses convites que eu cheguei. Mas daí, é empreendedorismo na veia, né, assim como o próprio projeto Geração Sem Fome, a ideia não é só dar a cesta, né, é você dar realmente a vara para pescar. Aí daí veio a igreja, né, aí mudou a rota, mudou-se a rota. Eu trabalhei na padaria durante 16 anos, então, eu nem sei exatamente dizer quando que começou e continua ainda na minha vida, que foi tão... Então, assim, de repente, né? É que ela veio pela multinível, depois entrou pela igreja, né? E fiquei. E depois foi... Bom, tinha propósito no meio, porque para ficar é propósito. Eu vejo Deus em tudo. Aí saí da padaria e fiquei só na INVE, desde 2013 para 2014. Desde lá, eu só tô na INVE. 13 anos. E quando ela entrou, a gente não se conhecia, né? Eu conhecia a Francisca, porque quando eu morei aqui, eu já conhecia a Francisca. Mas ela não conhecia, né? E aí a gente pegou uma amizade, assim, muito grande, que parecia minha filha, né? Foi amor à primeira vista. A minha filha já até o Ronaldo falava assim, tinha várias meninas, né, no grupo. Você precisa, eu falava pra ele, você precisa amar essas meninas que nem você ama mesmo. Mas é algo assim que hoje tá nós três, né? Eu, ela e a Francisca. E a Francisca, 24 horas, assim, na frente do projeto. A Francisca é com quem eu mais eu falo. Sim. A Francisca é hoje ela não conseguiu vir, mandar um beijo. Um beijo pra você, viu? Só faltou você aqui. Em que momento surgiu
o projeto Geração Sem Fome. E qual é o principal intuito dessa ação que vocês fazem, que eu acho que talvez, né, a gente fala Geração Sem Fome, a gente logo pensa numa geração que realmente não passa aquele aperto, né? Na hora do café, na hora do almoço, da janta. A gente sabe que o nosso país, infelizmente, ainda tem muitas famílias que passam, né, uma situação de vulnerabilidade muito alta, não tem, recebem pouco, não tem oportunidade de trabalho, não consegue colocar comida à mesa. E eu imagino que vocês devam lidar com essa realidade diariamente. Em que momento que vocês decidiram criar esse projeto e de que forma vocês vieram trabalhando ao longo desses anos o desenvolvimento dessa ação Geração Sem Fome? Quando nós começamos a fazer as visitas nessas comunidades, que foi primeiro na Vila Nova Estação, que antes era só Jica, né? Agora é Vila Nova Estação. E aí a gente viu que a gente poderia alcançar muito mais crianças estando ali, muito mais famílias. E aí, como a gente entregava as marmitas, até então a gente produzia as marmitas só para entregar para os moradores em situação de rua. E aí, o Ronaldo fez um projeto que era comer bem, comer com alguém. Por exemplo, se você pedisse um prato num sábado, uma feijoada, você recebia uma feijoada. Mas poderia ter certeza que a Patrícia lá na Vila Nova Estação também ia ganhar a mesma feijoada. Porque você patrocinava, você se alimentava e patrocinava dela. E aí, a gente começou a vender, né, por um bom período marmita. Porque passou alguns anos para depois ir para cestas básicas, né? Foi na época e a gente arrecadava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo e ia buscar, era uma loucura. Né, o Ronaldo não para, né? Não. Era meia-noite, a gente estava chegando em casa. Era verdade. Todos os dias. Então aí a gente começou acho que começa realmente a Geração Sem Fome aí, né? Mas a Geração Sem Fome mesmo, ela foi assim. Tinha um rapaz que já trabalhava com a gente na Geração Sem Fome com marca de multinível, né? Quando começou. Um pouquinho mais pertinho. Marca multinível. E ele não conhecia, ele tinha mãe e ele não tinha convivência com ela, quem criava era a avó. E ele passando um dia, viu uma pessoa na rua e ele achou que era a mãe dele. Então ele foi lá conversar e viu que não era. Aí a pessoa estava com fome, pediu comida para ele, né? E aí ele foi, comprou um lanche e deu para essa senhora. E aí ele chegou no projeto lá na sede e conversou com a gente sobre a situação que a gente deveria, né, trabalhar e levar alimento para essas pessoas. E aí foi intensificando, né, foi criando, né, mais consistência, né? E aí todo mundo abraçou, né, a ideia e aí nós começamos. Aí entrou, né, a comer bem, comer com alguém, né? Porque a gente não tinha, né, condições de já investir o que a gente tinha para poder fazer as marmitas e levar. Então era todo mundo ajudando. Aí nós começamos a fazer a campanha, né, do Agente do Bem, começamos a envolver toda a comunidade para poder estar somando com a gente, né, nesse projeto. E aí foi que ele começou a ter mais visibilidade, ter mais engajamento. E aí as pessoas começaram a chegar mesmo, né? E aí o projeto foi criando, e aí foi se estabelecendo, e aí foi criando outras situações, né? Aí até chegar na cesta básica, que a gente dava uma refeição, né, por dia. Mas a pessoa precisa do almoço e da janta, e a né? família, né? E a família, todo, tem criança. Né? Não é só uma pessoa em casa, Não, tem né? casa que você chega e tem 8, 10 crianças, né? O que 2 marmitas, 3 marmitas vai? Não resolve. Aí você levando uma cesta, você sabe que não vai dar para um mês, mas é um reforço ali para essa família, né? Que ela vai ter ali uns 15 dias ali, ela vai ter uma alimentação, ela vai ter um almoço, uma janta, né? E aí foi... E tá até hoje, né? Graças a Deus que a gente... Quem teve essa ideia do nome, Geração Sem Fome? Foi o Ronaldo também. Seu Ronaldo... Ele tem uma mente brilhante. Nós temos 8 projetos na INVE. Todos esses projetos têm um nome. Deus... A gente fala que Deus... Ele fala que Deus que deu para ele, né? Porque é uma cabeça, assim... Esses 8 projetos que vocês têm hoje, todos os 8 são ativos.
Não. Não. Já são projetos que vocês fizeram, já tiveram sua finalização e hoje vocês têm outro que segue como linha de frente. Eles estão... E alguns, na verdade, precisam de um espaço muito maior. De investimento. De investimento, porque é o paternato, por exemplo, que é cuidar de crianças, que é o de idosos. Então, precisa de um ambiente específico para isso, né? Sim. Mas já está na nossa... Já está no radar. Já está. CT de excelência. O CT de excelência, que é junto escola com futebol. Então, assim, é completo, né? E assim, aí também, assim, com a saída, né, do Ronaldo, que Deus levou. Deus o tenha, Deus o levou. A gente teve que se adaptar também, né, se readaptar. E começar, porque até então ele era à frente de tudo, né? Nós estávamos ali na base dele para fazer as coisas, mas sempre ele à frente. Ele é realmente brilhante, né? E aí, quando ele foi recolhido, aí nós demos uma desacelerada, o que a gente vai fazer, fácil, como né? que é, né? Porque até então, falar assim... Falar com alguém. Ele sempre que estava à frente. Sempre estava à frente. Né? Eu lembro quando vocês foram na Rádio Metropolitana, ele lá falando, sempre animado, pra frente. Então, a gente no prêmio lá também, ele falou super bem também lá. Ele isso sempre teve aí era o tempo todo, meu filho. Se ele 24 horas. 24 horas. Às vezes era meia-noite. Gente, vem aqui, eu tenho uma ideia. A primeira vez que eu conheci vocês estavam em Suzano e vieram pra Mogi, não foi isso? Não, estávamos aqui e fomos pra lá. Então, onde vocês estavam, antes vocês tinham aqui a instituição chegou a ficar perto do Alto Piranga. Isso, mas antes era onde? Brás Cubas? Ah, então é isso. Brás foi quando eu conheci. Isso. Eu lembro que a gente foi pra lá pra conhecer. Nossa, como a gente conversou. Me contou história, isso e aquilo, do filho de vocês, da igreja. Nossa, ele falou um monte de coisa. Que lá no dia que nós, de fato, nos conhecemos no shopping, que foi quando ele foi apresentar mesmo e fazer o convite, a gente não tinha noção, ideia de como funcionava nada. Eu conheci, foi quando a gente foi desenvolver o Prêmio Destaque, e ali eu pude entender realmente o real sentido da INVE, né? Saber qual que era o real propósito. E uma coisa que me chamou muita atenção é o carinho que ele tinha para desenvolver essa ação, a forma como ele pensava como... eu preciso arrecadar isso daqui para ajudar a família tal. Ele sempre foi assim, né? Nós tivemos uma boa escola. Ele deixou uma boa... Deixou uma boa. A gente fala assim, ele também era maluco, assim, apaixonado pela África, né? E ficou na nossa veia, né? A gente sempre gostou de cuidar de pessoas, sempre gostamos. Mas com a direção dele ali, qual caminho você vai... fazer um vídeo, fazer uma gravação, fazer uma coisa... a gente ficava tremendo, e não sei o quê, né, na hora de gravar. Ele falou assim, você já sabe o que você tem que falar, só se acalma. Tipo assim, tudo que a gente... E ele falava assim, né, uma hora eu não vou estar aqui. Sempre Hoje nós estávamos falando sobre isso, ele né? meio que já preparava, Sim, né? sempre preparou. O último ano, então, foi um preparatório, assim, intensivo. Que a gente nem entende, né? Você intensivo. não imagina, né? Que vai acontecer assim, de repente. Então... a vida vai seguindo, né? E ele falando, né? Vocês têm que aprender. E colocava todo mundo mesmo, né? Pra aprender, né? Pra fazer. Ali ele na frente, mas todo mundo tinha que participar. Todo mundo tinha que fazer alguma coisa, porque uma hora vocês vão ter que fazer sozinho, né? Mas a gente nem imagina. Eu, principalmente, né? Eu falei assim, nunca... com tantas promessas que ele tem. E é uma honra pra gente honrar ele numa entrevista, foi um assim, legado, né? De falar assim, sobre ele. muito Porque não Olha, tem... seu projeto não vai acabar, nós estamos à frente. Ele falava assim, quando eu for... Ele sempre perguntava isso, né? Vocês vão continuar? Já ficava preocupado. Ele fala assim, depois a gente conversa bastante, né? A gente continuou, não porque ele falou isso, porque a gente falou pra ele, porque já tá na nossa veia também. E também porque ele nos deixou um legado muito, muito lindo nas nossas mãos. Então, assim, é trabalhoso. Trabalhar com projeto social é bem trabalhoso, é cansativo, mas é a melhor coisa. Você tocou num ponto até que eu já ia até perguntar, mas já vou puxar essa pergunta, já ia perguntar lá na frente. E eu imagino que para você que está em casa, tanta gente fala, mas tem inúmeros projetos sociais que ajudam famílias. Mas às vezes não pode ajudar ou não quer ajudar, mas não faz ideia do quanto isso é importante. Sim. Só que mais do que o ato de ajudar, a gente vai tocar num ponto, acho que até um pouco delicado. Claro que eu imagino que talvez não tenha passado na sua cabeça, na do Ronaldo talvez desde sempre na sua...
ajudar o próximo nesse sentido, tomar uma linha de frente para poder trazer um acolhimento maior a essas famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade. Mas o psicológico fica muito afetado. Como que é para vocês lidarem com o impacto de ver a realidade de inúmeras famílias que não têm acesso, às vezes, a saneamento básico, né? E na hora que você está fazendo ali a entrega da doação, você vê a realidade, né? Ali nua e crua. O que passa na cabeça de vocês nesse momento e como que vocês lidam com essa realidade que está ali tão escancarada e que você se sente, às vezes, impotentes de não poder fazer nada, que a gente vê que muito se faz pela cidade, mas muito se esquece por quem realmente precisa. Sim. As pessoas, tem muitas que não têm voz, né? Porque estão nas comunidades, porque estão doentes, acamadas, ou tem crianças especiais, que agora, na verdade, atípicas, né? Outras têm medo, né? Outras têm medo. Mas quando nós começamos mesmo, teve situações assim, de a gente chegar dentro da casa das famílias e a pessoa tá comendo fubá com água fria. Fubá. Porque não tinha só misturado assim como se fosse um chocolate. Só que não era chocolate, era fubá. Hoje em dia, a gente continua vendo a necessidade de muitas famílias, principalmente aqui no Jica, no Conselho de Jefferson. Mas a gente sente agora menos intensivo. No sentido de que agora tem alguns benefícios que elas ganham, eles conseguem sair, fazer algum bico. É um pouco diferente daqui de 13 anos atrás. Mudou bastante coisa, então. Mudou bastante. Mudou bastante, graças a Deus, e porque também elas também... A gente sempre foi assim, a gente não costuma distribuir cesta. A gente atende as famílias que precisam. Mesmo porque a gente não tem uma disposição de cesta enorme, que a gente faz... Para isso vocês fazem um cadastro, né? Sim. E aí... Com essas famílias, a gente vai, atende e visita e acompanha. E aí você vai vendo, quando você vê... Primeiro você vê aquela situação geral, né, da casa. De miséria, emocional, de tudo. Mas quando você entra, aí você vê que é muito maior. A situação é muito mais grave do que só a falta de comida, que já é muito. A falta de comida tira o que você tem de dignidade. Tira a sua dignidade, tira a sua voz. Sua humanidade, né? Tira. Quando se trata de... a gente também aconteceu de ver mulheres que eram espancadas, mulheres rosto falavam que se batia, tinha caído. Falei, mas que tanto que essa mulher cai, que todo dia tá machucada. Aí hoje você vê que já perdeu todos os filhos que estão alocados em outros lugares, com outras famílias, não tem nenhum filho com essas famílias. Então é triste esse trajeto, né? Mas assim, a gente fica também muito feliz. Esse ano foi um ano bem especial, de 2025, no final do ano. Dessas famílias que nós atendemos, foram 120 famílias no Natal. Dessas 120, provavelmente, se não é 50 famílias, é 52 famílias que não vão ser mais atendidas pela INVE. Porque já se encaminharam, já estão fazendo coisas, já tem uma pessoa que acompanha, que ajuda. E assim, 50 pessoas no projeto, gente, é muita gente. Você vê satisfação, né, de ver que evoluiu. Porque de vez em quando sai uma, sai duas, mas 50 de uma vez. E a gente fica assim emocionado, porque quando a gente vai fazer quando nós começamos a fazer esse trabalho de acompanhar essas famílias, a gente sempre levava uma palavra, sabe? Que elas têm condições, que elas podem, né, estudar, trabalhar, que elas podem viver melhor, né? E você vê que muitas pessoas melhoraram a casa, melhoraram as crianças, melhoraram elas mesmas, entendeu? Então, para isso, para a gente é gratificante ver que valeu a pena, entendeu? Que vale a pena você estar ali junto, fazer o bem, né? É cansativo, é desgastante, mas Deus renova as nossas forças, né? É sobre isso, é uma coisa que eu falo sempre para muitas amigas, amigos, pessoas que às vezes falam sobre situações difíceis, né? Eu acho que cai bem também nesse contexto, porque eu falo que quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Mas eu não tenho condições. Tem, Deus te deu duas pernas, duas mãos, agradeça por você conseguir se locomover, por você conseguir falar. Estude, tem curso gratuito, vá atrás, não tenha vergonha, se esforça, investe para lá na frente você poder mudar a situação da sua vida. Por isso que eu falo, quem quer faz, quem não quer. Porque se você quiser arrumar desculpa, você vai ficar deitado no sofá esperando aparecer uma alma abençoada para te ajudar.
E aí você vive escorado em alguém. Sim. Então eu acho que você precisa. Deus dá o caminho, mas quem tem que trilhar é você. É por isso que é importante a gente fazer a visita, porque a gente vai direcionando, né? O que você está precisando? Tal lugar. Você tem parcerias também com alguma coisa de cursos, algo para poder profissionalizar essas pessoas que às vezes não têm oportunidade de ir até através de um curso? É só com alimento? Vocês também ajudam com doação de roupas? Também. O que mais vocês fazem hoje na INVI? O que nós temos, o que aparece para a gente doar, a gente doa. Se a pessoa chega lá com uma cama, com um guarda-roupa, sempre tem gente pedindo, né? Um fogão. A gente sempre arruma um caminho para poder levar para aquela pessoa que está precisando roupa, né? E a gente incentiva elas, né, a buscarem, porque tem, né? A gente fala, tem órgãos aí que ajudam, né? Que dá uma assistência, né? Para poder a pessoa poder ter um... Você vê que tem pessoas que não conseguem nem olhar no seu rosto, no seu olho. Ela só vive cabisbaixa, né? E daqui a pouco você vê aquela pessoa já olhando para você com um semblante diferente, né? E você vê uma que te olhando no olho, te olhando no olho. Que fez diferença, está fazendo diferença na vida dela. Então vale a pena você investir, né, nessas pessoas. E o nosso desejo é que todas as famílias, né? Eu sei que todas não vão ser, mas que o máximo possível, né? Possa sair dessa situação de vulnerabilidade mesmo, de sabe? risco, né? De risco, de achar que não pode, né? Que ela nunca vai conseguir. Porque muitas que estão ali na comunidade, elas não se veem, né? Elas mesmas não se veem, porque já estão muitas vezes em relacionamentos abusivos, ou até a própria família em si. Então, elas não... É como se ela realmente não tivesse voz, não tivesse força para falar. Então, quando vai alguém lá na casa, e vai direcionando, e vai conversando, vai dando segurança, aí... É um passo para o crescimento. No meio de tudo isso que vocês passam, qual que é o maior desafio de vocês hoje? Estar à frente de um projeto tão importante quanto o que vocês fazem na INVI, que é trazer esse amparo, né, essas famílias que não têm acesso a uma comida, a uma roupa, a um estudo, possivelmente, porque vocês com certeza dão caminho para que elas possam ir atrás de um curso profissionalizante para melhorar a situação de vida. Mas qual o maior desafio que vocês ainda até hoje encontram para poder trazer esse amparo, né? Trazer essa base para essa família? A gente vê, a gente tem a dificuldade da gente receber as doações, porque a gente está sempre falando, sempre pedindo, né? Para que as pessoas se compadeçam, né? Porque as pessoas têm olhado assim muito superficialmente, porque eu não vou fazer porque ela já fez alguma vez e não deu certo, porque a pessoa lá não fez certo aquela doação, né? Então por isso que a gente bate sempre na mesma tecla, né? O nosso projeto é transparência. Que a gente faz, não é querendo expor a pessoa, mas a gente está mostrando para onde vai aquela doação. Então, a gente teve, o ano passado, a gente teve dificuldade com doações, assim, de alimentos, né? A gente encontrou muita dificuldade. E hoje, eu vejo que a gente tem uma dificuldade de locomoção, porque a gente está sem carro, né? Sim. Então, para a gente é difícil, porque a pessoa está precisando ali naquele momento. E não tem como ir. Sim. A pessoa é voluntário, né? Não tem aí, a maioria trabalha, né? A gente sabe que tem as suas ocupações, né? Então a gente está ali, né? Mas a gente está precisando de um veículo, mas né? Para poder... Mas por exemplo, não tem um veículo próprio. Agora no momento não tem. Tem 4 anos, né? Que a gente está sem. E o desejo do nosso coração já tem um bom tempo, né, Edna? Já está quase 4 anos em Suzano. É voltar para Mogi. Amém que vocês vão voltar. Nós precisamos. Eu profetizo que esse ano vocês voltam. Amém. O senhor já recebe aí. Porque nós fomos para lá porque uma das diretoras de um dos projetos nossos tem um espaço lá. E por um bom período, 2 anos e pouco, né? Nós não pagamos aluguel. Na pandemia, né? Aí nós ficamos. E aí já tem quase 2 anos que nós estamos pagando aluguel. Então, entre pagar lá e aqui, então aqui... Porque o nosso atendimento... As doações vêm daqui. Aí nós vamos falar, organiza doações e volta para entregar. Então, assim, tá cansativo. Mais também, sim. E a gente quer ajudar essas famílias mais assim, de perto, né? A gente quer ter um espaço. Nós precisamos de um espaço, né? Ter reuniões para poder ter palestra, para poder levar um psicólogo, Eu não sei nem como é que funciona isso, mas, por exemplo, não tem como
Isso fica até aqui no ar para vocês. Eu desculpa até ser leiga nesse assunto, mas não tem como, por exemplo, uma parceria, por exemplo, uma imobiliária pode ajudar cedendo um espaço, uma concessionária pode ajudar, a doação é um carro, supermercados, atacadistas, ajudar com doação de cestas. Olha, a gente consegue ajudar, sei lá, com 20 cestas. Poxa, se colocar na ponta do lápis, não pesa. muito. E não pesa, né? Assim, porque quando distribui, não pesa. Exato. E aí cada um se estende de uma forma, entendeu? Eu, pelo menos, eu penso assim, né? Não existe essa possibilidade de uma parceria com as empresas. E precisamos dessa parceria. Então, existe essa possibilidade. Precisamos mesmo. Porque, assim, a nossa necessidade física é do espaço, né? Porque, assim, a gente tem, no decorrer desses anos e das visitas, tem muitas pessoas que se dispõem, né? Ajudar, né? De ajudar. Um psicólogo, uma reunião. Mas só que com essa distância que nós estamos entre Suzano e aqui, fica mais complicado. Até para a família que tem vulnerabilidade, como que ela vai para lá? Não tem como financeiramente fazer online? Hoje dá para fazer online. Sim. É uma alternativa para quem até minimiza gasto para a família, que de repente não tem de onde tirar para poder estar lá. Fazer uma consulta online, por exemplo. Teu dia, por exemplo, uma vez por mês o psicólogo vai. De repente, no outro já faz tudo online. Fica até mais fácil para vocês trabalharem. Sim. Porque eu acredito também que quando você tem um espaço que você pode tanto receber alguém que vai patrocinar, que vai te ajudar, e como ajudar também a família, estar ali mais próximo, eu acho que é diferente. Quando você isso é de fato. Isso é de fato. Humaniza, né? Ainda mais, né? E a pessoa se sente acolhida, né? Porque essas pessoas precisam, né, de um contato mesmo, de um carinho, né, de uma palavra, né, com certeza, acho que o que mais falta também ali é carinho, né? O carinho e a escuta, que eu acho que muita gente não tem essa possibilidade de desabafar, né? Tem vezes que a gente vai em famílias que você fica ali conversando, que elas querem falar, né? Querem desabafar, né? E a gente nós teve estamos ali episódios terríveis esse ano também, né? Que chegamos nas entregas de Natal, teve 2 famílias que tinham sido espancadas. 2 mulheres tinham sido espancadas. Então, assim, foi bem triste, né? Embora a gente tenha muitas situações muito legais, assim, de visitar, de ver a mudança da família, tem situações que a gente ainda assim, fala para denunciar, para ir, mas as mulheres estão tão enraizadas naquela situação, no medo. Mas infelizmente ainda tem medo. Claro. Né? A gente viu que, infelizmente, acho que de 1 ano, 2 anos para cá, o número de violência doméstica aumentou muito, né? A gente tem visto casos assim absurdos nas redes sociais. Eu até parei de acompanhar muitos sites de notícia, até porque a mente da gente fica um pouco transtornada de ver o que o ser humano é capaz de fazer, né? E imagina para elas que vivem lá já numa situação delicada passar por isso, né? Poxa, já não sou assistida aqui. Como é que eu vou denunciar? Não vão me dar ouvido. Deve ser isso que passa na cabeça delas, com certeza. Né? Então, você já se sente numa situação onde você, para onde que eu corro? Nós queremos alcançar essas famílias com ainda mais com profundidade, eu acho que a palavra é essa. Não só com a cesta básica, né? Que a gente tem consciência que a nossa cesta não atende um mês inteiro de uma família de 5, 6 famílias, de 6 pessoas. Não atende. Como que é feito esse mapeamento para que vocês façam as doações de cestas? Com as visitas. Com as visitas. Com a necessidade da família. Porque tem muitas pessoas que nos procuram. Aí a gente vai ouvir, né? Aí vai fazer uma visita, vai entender a real situação daquela família, o que ela tem, o que ela não tem, o que ela está precisando naquele momento, né? Aí você vai conversando ali e você sabe se ela realmente está precisando, né? No começo mesmo, a gente levou muito escalote, né? Porque tá no emocional imaturo, na verdade, né? Depois você começa a olhar ali com um realismo, é realidade mesmo, né? Você começa a ver quando a pessoa está falando, você já sabe mais ou menos que se ela está precisando mesmo ou não. Você vai entendendo. Então, você convive muito tempo, você vai aprendendo, fala, né? A fala da pessoa ali naquele momento. Se a pessoa realmente tem comida em casa, não tem. Teve situações, né? Eu sempre falo disso porque eu fico eu acho engraçado. Agora eu acho engraçado. Mas na hora, né? A mulher me contou uma história lá tão dolorida, que eu chorei. Eu saí chorando. A mulher tinha mais comida dentro da casa dela do que eu tinha na minha.
Mentira. E uma vez eu ouvi de uma amiga que tava fazendo uma ação, eu falei, já tem muito tempo. Falou assim, eu fui lá na casa conhecer, realmente bem delicada a situação. Sim. Mas daí eu fiquei olhando assim, em volta. Falei, poxa, não tem comida. Mas e esse monte de garrafa de bebida aqui? Bebida boa. Sim, sim. Tá, mas vocês estão precisando de comida, mas esse monte de bebida aqui, né? São Como é que coisas faz? que Vocês você estão tem- trocando a comida pela Sim. bebida? Ah, não, mas é que ele gosta de beber e tal. Então, mas se gosta de beber, mas precisa comer. Como é que faz? Comer, Por isso que eles têm que Comida é a entrar prioridade. na casa, entrar, Isso ver. é importante É para vocês importante. entenderem a necessidade. É porque Porque- quando você olha na comunidade, por exemplo, tem muitos barracos. Então, essa situação foi de um barraco. Sim. De um barraco mesmo, de barraco, madeira. né? Então, você olha por fora, tipo assim, nossa, tem miséria? Tem. Mas alimento também tinha. Olha só. Ou seja, outra família que talvez É, tivesse menos então, precisaria sim. ter mais. A gente tenta né? levar. Toda essa visita que nós fazemos, a gente quer levar a consciência. consciência, A consciência de que aquela família, se ela disser que precisa de alimento e não precisa, e a gente deixa com ela, vai ter uma outra que precisa, que E não vai realmente ter. precisa, a gente não vai poder atender. Então, a gente vai levando essa família até consciência. Então, quando a gente tira, por exemplo, as 50 famílias, tira não, porque o ambiente em si vai tirar Uhum. porque ela já está melhor. Sim. E atende outras famílias, eu falei, essa consciência que tem que... Olha, esse mês eu não preciso mais. Tem muita gente que faz hoje. que Dessas bom, visitas né? do final do ano agora, foi muitas que já falaram mesmo. A gente foi fazer a visita e tal. E ela falou, não, assim, não vou precisar Então, mais. tá vendo? Tem gente que tem, Tem bom con- coração, é. tem consciência das coisas, Sim, né? mas isso vai construindo, né? É ao longo do tempo, né? Um ano, A 2 vida anos, é uma 3 anos. escola, não tem É. jeito, né? A gente não aprende tudo da noite pro dia. E Mas o importante é ter essa É. consciência, né? Sim. Mesmo que não na hora, Aham, mas você vai lá você pegando, você vai vai vendo e fala, direcionando. poxa, quando eu mais precisei, sim. eu tinha, hoje eu não preciso, Uhum. mas a coleguinha ali do lado sim, tá sim. precisando. Então, ó, esse mês eu não preciso, né? Mas a gente teve uma oportunidade, eu, por exemplo, tive essa oportunidade perto de participar da ação Geração Sem Fome quando fizemos o Prêmio Destaque Mogi 2019. Sim. Foi o quê? Pouco mais de 1 tonelada de alimentos, né? E mais de Foi. umas 2.000 e poucas peças que a gente Uhum. levantou. Foi isso? Foi isso mesmo. Deu para ajudar bastante Nossa! família, não deu? Muitas famílias. Muitas famílias foram alcançadas. Eu costumo dizer que foi alcançado pelo seu amor. Não, imagina, Pelo seu amor, Tamara. Imagina, gente, não. Eu acho que mais Porque do que quando o Senhor toca a nossa vida, a gente muda o nosso comportamento de fazer algo. Então, você fez pela Índia, fez Então, pelas mas o que famílias. ninguém sabe, por exemplo, eu venho de uma família, e a nossa família ela é muito simples. Tem gente que fala, Tamara é rica, eu sou rica de saúde, graças a Amém. Deus. Mas eu trabalho para pagar minhas Aham. contas, sou autônoma. Sim. E eu venho de uma família onde, quando minha mãe se divorciou, nós fomos morar num porão. A gente viveu muitos anos num porão. Minha mãe, ela trabalhava, saía de casa às 7 horas, 6 horas da manhã para dar aula, que ela dava aula de ginástica. Voltava à noite, ela não via a gente. Era a moça, hoje é secretária do lar, né? Uhum. Que cuidava da gente lá, fazia as coisas, a gente não via minha mãe. Ela saía, a gente estava dormindo, ela voltava, a gente estava dormindo. Então, a melhor fase da vida, minha mãe perdeu. Muitas vezes, minha mãe não podia comprar uma bolacha, um Danone, nada, coisa que muitas crianças têm acesso, porque, graças a Deus, as famílias já têm uma Melhoraram, estrutura né? financeira, já naquela época, já tinha boa. Então, a gente se privou de muita coisa. Eu sei o que é você querer ter uma coisa e não poder. Meu padrasto, que graças a Deus trouxe essa oportunidade pra gente, porque ele acolheu a minha mãe, apesar de ter a nossa irmã caçula, que é filha dele, mas o fato de ter uma irmã não fez com que ele desmerecesse a gente, ele tratou a gente como filho. Então, isso fez uma diferença. A gente teve acesso a um estudo, a gente teve acesso a muita coisa. Hoje, poder ver que lá atrás eu tinha uma situação um pouco delicada, não vou dizer invulnerabilidade, porque graças a Deus isso eu não Sim. vivi na pele. Sim. Não sei o que é, não posso falar. Sim. Mas eu tive o meu momento de infância delicado, Sim. de privações. Sim. E se, de alguma forma, eu posso contribuir com outras famílias, até mesmo pet, nossa, adoro a fazer ação para pet também, Sim. porque, nossa senhora, eu tenho paixão pelos pets. Vou levar você para conhecer uma Total. senhora que a gente já Não, meu sonho eu falo, o dia que eu tiver financeiramente bem, abrir Sim. um sítio e sair recolhendo esses animais de rua, sabe? Ajudar a encontrar um lar. Deus me permita, né? Em vida Sim, ainda. sim. Mas fazer o prêmio para mim
e ver... Nossa, eu chorei quando falaram pra mim assim, a gente conseguiu levantar tanto. Na frente dos outros eu não choro mesmo porque eu seguro. Mas em casa eu chorava de soluçar. Na véspera do prêmio, que faltavam, acho que vocês não ficaram sabendo disso, né? A gente tinha conseguido as 1.000 e não sei quantas cadeiras, todas de plástico. E o evento estava todo bonito, já decorado, mas as cadeiras eram mais importantes para o pessoal poder sentar. No dia a empresa não forneceu, falou que não ia poder levar. Puxa. Eu acho que isso foi o que mais me estressou no evento, na véspera. Onde que eu vou conseguir? Porque eu já liguei para todo mundo. Aí eu liguei para uma outra empresa, para a mesma empresa que eu já tinha ligado, que tinha só cadeira de ferro, mas tinha o número de cadeiras que a gente precisava. E lá eu expliquei o contexto da ação. É uma ação beneficente, vai premiar artistas, mas ela tem um cunho social, a importância da doação. A gente já levantou tanta coisa. As cadeiras não foram embora, a gente não tem cadeira. E expliquei para a filha do dono. Uhum. Ela ouviu e falou assim, olha, eu já te retorno. Deu uns 10 minutos, ela ligou e falou assim, Tamara, a gente vai mandar as 1.000 e poucas cadeiras para você, só que são de ferro. Nossa, até hoje me dá um nó na garganta. Porque eu ajoelhei, eu falei, meu Deus, o senhor não me desamparou, não desamparou ninguém que está ali fazendo parte do evento. Muito obrigada. Porque as cadeiras, a gente sabe, mas é só cadeira. Não, mas imagina mais de 4 horas de evento em pé naquele lugar ali, 1.000 e tantas pessoas. Então, ali, para mim, aquilo acho que foi um alívio, mas que ao mesmo tempo meu emocional ficou muito abalado. E saber que de alguma forma a gente contribuiu, para mim aquilo foi gratificante. E que não só eu, mas que tantas outras pessoas aí do outro lado que puder fazer uma ação, que puder abraçar, não só a INVE, mas tem tantas ONGs aí que você sabe que faz um trabalho sério e que de alguma forma você pode ajudar. Faça a sua boa ação, seja doando um alimento, uma peça de roupa, seja com doações em dinheiro também, que ajuda, a gente né? fala normalmente que não tem doação pequena, tem doação de amor. Então, assim, a gente recebeu doações de R$2, R$2,20, porque o que a pessoa tinha. Então, tem tão importância quanto é uma soma, né? Sim, então, cada doação tem a sua importância. Aí, voltando só um pouquinho, volta lá. que eu não te falei do projeto Edna na África, que o Ronaldo deu o nome de Edna. De Edna na África. Excelente Desenvolvimento Norteando a África. E lá a gente começou a trabalhar com horta comunitária. Através da Marta Pinto, que ela é embaixadora da INVE também, no projeto Edna. E aí lá ela faz bastante estudo bíblico, né? A parte teológica. E aí a gente começou com as hortas comunitárias. Então a gente envia o valor e as pessoas compram semente, compram material, para não atender só a família dele, atender a comunidade ali. A gente atendeu por uns 2, 3 anos. Agora, na fase de hoje, nós estamos com o estudo bíblico. Então, ela atende lá com várias, em Angola, em Moçambique. Olha que legal. Então, a gente já tem, a Marta tem alcançado lá, né? Essas províncias. Então, é o Geração Sem Fome aqui e o Geração Sem Fome na África. E como que está o desenvolvimento desse projeto hoje lá? O da horta comunitária deu uma pausada nesse último ano, porque a gente foi até um certo ponto, e está vendo agora como que ele vai... A gente foi dando a direção, né? Dando material, dando tudo. Agora tem que ver como que ele vai se seguir. Porque a gente já deu literalmente o peixe, né? As ferramentas. Então, agora precisa ver como que vai. Porque tem coisa que você vai plantar, vai ter um tempo de colheita, vai ter, né? Esse processo. Mas lá já tem empresas, alguém apoiando? Ainda não. As doações que vão para lá, é tudo daqui também. São pessoas destinadas. Deus, eu falo que tem um propósito. É tudo aqui. Recentemente eu fui homenageada como escritora lá em Angola por um projeto que eu participei, Avança Mulher, se chama o projeto Avança Mulher, a editora Gira Livro, que fez esse trabalho. Eu escrevi uma antologia junto com diversas autoridades lá do país e recebi um certificado de escritora, enfim, por essa antologia que eu escrevi, que fala sobre amor próprio, inclusive lá na Angola. E por um acaso agora você me fala desse projeto. Se de alguma forma a gente conseguir, eu vou até falar com o pessoal da editora, conseguir linkar vocês com esse pessoal que participou desse projeto e de repente criar um braço para talvez as autoridades de lá ajudarem de alguma forma, conta comigo. Nossa, eu vou falar com o pessoal da editora já hoje mesmo, para ver se a gente consegue criar um braço. E eu tendo um retorno, eu já falo com vocês. Muito maravilhoso. E de repente, se criar esse caminho, já que vocês têm esse trabalho lá, por que não? Nós temos um rapaz, um pastor lá que ele está tocando uma alfaiataria também, né? Com o projeto Edna lá, né? Nós já compramos uma máquina, mesa,
cadeira, né? Para ele poder investir lá no ensinar, né? Os ele é professor, né? a costurar. O nome da costurar. moça que eu vou falar, inclusive, tem a ver com o seu nome, Edna. Eu não vou falar aqui por uma questão de respeito à privacidade do nome dela, que eu não sei se eu posso citar, né? Porque é uma figura pública. Sim. Uhum. Mas é com ela que eu vou pedir para que o pessoal da editora fale para tentar criar esse caminho. Aí Quem você sabe, nossa. Pensa, Sim. né? Fazer esse trabalho um pouco mais amplo Amplo, lá, né? de repente, Sim. ela E eles abraçar, precisam, né? Vocês, a gente tá chegando no finalzinho, tá vendo como o papo flui? E aí não deu tempo da gente falar quase nada. Para esse ano de 2026, a gente sabe, eu quero que vocês enfatizem muito isso, a importância da doação, de que forma as pessoas podem ajudar a INVI, né, a transformar vidas dessas famílias que hoje passam por essa situação de vulnerabilidade, e quais são os projetos que vocês têm para esse ano 2026? Nós estamos com um projeto de mudar para Mogi. Esse é o primeiro. É o Esse primeiro, é a base. A base. Porque a gente mudando para Mogi, aí a gente vai ampliar, né? A gente vai começar já com os cursos, vamos começar com palestra, com acolhimento dessas famílias, levar essas famílias, né, a ter uma visão melhor, né, do que elas podem, né, fazer, do que elas têm capacidade, né, de melhorar a vida delas, né. O veículo, nós precisamos, a casa, né? E as doações, que é o alimento, né? Dinheiro. No Natal mesmo, a gente estava até conversando com uma pessoa que falou: mas como que eu posso ajudar, né? Na doação? Falei, com o que você tiver, mas a gente dá R$10, né? Para doação. Só acha que é pouco e não quer fazer. É muito mas... pouco. Falei, gente, isso aí é uma bênção. Você dá R$10, a gente já compra um óleo, um sal. Você dá tem R$20. tanta gente que Nossa. sai, gasta 100, 200, 300 Sim. e bebida. O que é ajudar Então, a com doação 10 pode ser, a reais? nossa prioridade sempre vai ser o alimento, né? Para a cesta Alimento. básica, né? Então, pode ser em alimento, pode ser em Sim. cesta básica. Alimentos não perecíveis. Não perecíveis, pode ser em cesta básica, pode ser em valor, que a gente reveste para Pra compra compra desses dos itens, para manutenção da própria INVI, água, luz, telefone, tudo tem um custo, Tudo né? tem custo, E projeto social é um custo muito alto, ainda mais quando se trata de alimento, né? Nesses valores que estão exorbitantes. A gente dá, graças a Deus que o arroz baixou, né? O preço. Ainda não foi no mercado. Nesse Gente, Natal, acho que foi uma o Natal bênção. Só eu baixou vejo um pouco. café, Café 30 tá e tantos. tá exorbitante, Nossa, né? gente, olha. Eu falei assim, Esse jeito tá tá cafezinho não, gente. E qual que é a principal lição que vocês tiram de todos esses anos que vocês estão à frente do Instituto INVI, ajudando famílias a transformarem suas vidas? Que vale a pena. Vale a pena você investir na vida de alguém. Numa família, num adolescente, numa mãe que já tá desacreditada. Vale a pena. Vale a pena você entrar. As pessoas falam assim, é arriscado na comunidade. Quando você tá lá dentro, você nem lembra. Eu tenho um pavor daquele bicho chamado R. Tenho um pavor. Eu nunca me senti ameaçada dentro de uma comunidade. E é o que mais tem. Pior. Né? Nos rios, onde a gente anda. Então, assim, a gente pede a Deus que nos dê saúde, né, Edna? Nos dê saúde, né? Para continuarmos. E também gostaria de fazer um convite, né? Claro. Para nos seguir, né, o INVI Oficial no Instagram. E também para doar, que você possa doar para o Instituto. Pode ser em alimento, pode ser em valor, pode ser postando um vídeo nosso, pode ser indicando nosso Insta, nossas redes sociais para alguém. Sempre tem como ajudar. Sempre. Não precisa ser coisas grandiosas. Eu costumo dizer que as coisas pequenas não são pequenas. O que vem do coração não tem valor, não tem, né? A gente fala, né? Só o amor transforma não dá para se medir valor. E é o que mais falta hoje. Falta hoje é o amor, né? Porque o amor, quando você tem amor, você cuida, você tem paciência, você tem um cuidado ali todo especial, você vai, né, até a pessoa, né? E sem amor você sempre repudia, né? Você sempre deixa de lado, você sempre esquece. E o nosso objetivo o nosso propósito, o nosso desejo, o que a gente tem sempre pedido a Deus, é que Deus continue sempre colocando em nosso coração o amor dele, sabe? Porque o amor dele não tem fim, né? Um amor infinito, né? Se ele derramar esse amor, essa graça sobre nós vamos em frente. Nós vamos romper, continuarmos sempre, né? Com certeza. Porque a gente sabe que dificuldades, barreiras, lutas, sempre vai ter. Mas quando você tem
soberano, poderoso na frente. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo e tudo vai bem. Você vai num lugar, você vê que assim, você sai de lá triste, mas quando você chega, fala com o Senhor, você abre seu coração, Deus te renova, Deus te refaz, né? E você aí tem um olhar já achando caminhos, né, para aquela situação. Então, a gente tem sempre pedido Deus ir na frente, né? Então, nós temos ele como nosso guia, alicerce, né? Como nosso alicerce, como nosso mentor. Então, Deus está em primeiro lugar. Por isso que nós estamos aqui, né? Se não fosse ele, não é o que eu falo. Eu sempre entrego com você, né? Todos os dias eu entrego ali de joelho, meu dia é ele. Minha vida, quem comanda é ele. A gente fala assim, a gente faz nossa programação do dia, nossa agenda. A gente sempre fala inclusive aqui, nós fomos convidados por você e fala assim, o nosso desejo do nosso coração é esse, Senhor. Mas que se faça o teu desejo. Então, e ele prepara no tempo certo. Tudo. E se a coisa não deu certo, a gente não reclama, a gente não eu aprendi a entender os sinais de Deus. Se às vezes porque uma coisa é você querer, outra coisa é estar nos planos dele. Se você quer uma coisa e de repente aquilo não é para se realizar, porque tem um propósito maior. Ou talvez não seja a hora de você viver aquilo. Você está preparada? Ou então Deus te livrando de uma situação. Exato. Às vezes é uma situação que você quer, mas vai passar um momento delicado. Não, peraí, não vou fazer isso com meu filho. Não, e quando você sabe que é a resposta de Deus, você fica em paz. Se não é, você ainda fica lá eufórico, né? Não sei o que, não consegui, deu tempo atrás. Não, tá tudo bem. Você recebe um não, aquilo ali não te pesa. Nesses últimos 2 anos mesmo que a gente enfatizou mesmo que nós queremos voltar pra cá. É o tempo de Deus? Se é esse ano, amém. Se não, amém também. Mas eu creio que esse ano vai ser amém. Eu já profetizei. Esse ano vocês estão nós já recebemos a gente já viu alguns sinais, né? Lá no prédio onde a gente tá, né? Então a gente falou assim, ó, Deus tá mostrando que é o momento, né? Então... É sobre. Eu tenho certeza que logo que vocês estão ligando, falo, Tamara, a gente já tá em Mogi, vai conhecer a sede. Vamos lá, minha filha. Sim, vai ser um prazer. Além do Instagram Inve, tem algum outro canal de comunicação de vocês também? O YouTube, Inve Oficial, tudo é Inve Oficial. Só o Facebook é inve.oficial. Tá. E o site é www.inve.org.br. Tá ótimo, então. Lá você vai encontrar toda a nossa trajetória, todas essas coisas novas que vamos colocar esse ano, que vai ter muitas novidades. Vamos fazer mais um destaque com vocês. Já joguei aqui, ó. Não ia contar, já contei. Será um prazer. Melícia, obrigada por eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer. Pelo convite. Viu? Deus abençoe muito a sua vida. Amém, Jesus. Eu tenho foi certeza que o Ronaldo tá lá de cima, olhando, cuidando e ó, dando caminho. Amém. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Nossas vidas. Deus abençoe você. Amém. Já saindo daqui, a gente já vai fazer aquele tricô lá da África. Ó, pra você que tá do outro lado, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Chegou no finalzinho, volta o vídeo, que a história da Inve é muito bonita. Eu espero que você goste. E também veja com bons olhos para você poder ajudar. Acho que estender a mão a ajudar fala muito mais sobre você, como a Edna e a Melícia falaram aqui, né? É sobre amor, o quanto de amor você oferece para o próximo. Então eu acho que o mundo precisa muito disso, né? A gente está num mundo ultimamente tão conturbado, tão virado do avesso, que o que falta realmente é amor. Então vamos pensar e ver tudo com mais carinho, né? E deixar aqui aquele pensamento. Não tem nada a ver com o que a gente conversou hoje, mas eu acho que vai quase um pouquinho de encontro. Olhe um pouquinho mais para as pessoas que estão à sua volta e veja quem realmente, de fato, tem aquele tempinho para você. Se a pessoa não tem tempo para você, mas tem tempo para o outro, se ela não pode com você, mas pode com o outro, tá na hora de você começar a repensar se realmente está sendo... prioridade aí, ou se a balança tá pesando muito bem para os dois lados, viu? Valoriza quem realmente se dedica a você. Quem não, deixa aí, porque senão você também vai viver preso, tá? Semana que vem eu tô de volta.